Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, para mais um vídeo de questões do Sebrasp, amplitude de controle. Esse assunto está dentro de estruturas organizacionais, tá? Então, se no teu programa tem aquelas características básicas das organizações modernas, tipos de estrutura organizacional, critérios de departamentalização, natureza, finalidade, dentro dessa matéria que é grande, tá? Bem grande, precisa de uma aula bem completa, tá? Por isso que no YouTube não é comum você ver, porque tem que ser num curso mesmo fechado, uma aula bem completinha para você entender direito, mas um dos conceitos que o Sebrasp cobra é amplitude de controle. E tem uns detalhes bem importantes que nós vamos ver nessa aula. Não esquece de deixar o like, deixa o teu comentário e baixa o PDF, vai colecionando, tá? É bem legal você ter esse material, ele pode ser muito útil para a tua vida de concurseiro. Pessoal, vamos começar do começo, tá? Essa questão é uma questão de 2024, tá? A amplitude de controle, para puxar o assunto, tá? Quem já viu outros vídeos sabe como é que funciona, né? A amplitude de controle da autoridade em uma estrutura organizacional, a amplitude de controle está relacionada com a quantidade de subordinados com que um chefe pode trabalhar. Tá certo ou tá errado? Questão de 2024. Amplitude de controle de um chefe, de uma autoridade, nada mais é do que a quantidade de subordinados com que um chefe pode trabalhar. Por exemplo, Petrônio, tu é gerente do departamento masculino? Qual a tua amplitude de controle? 10. O que quer dizer esse 10? Que o Petrônio, ele comanda 10 subordinados. É isso mesmo que é amplitude de controle? Sim. A amplitude de controle está relacionado com a quantidade ideal de subordinados com que um chefe pode trabalhar. Então, amplitude de controle refere-se ao número de funcionários, número de colaboradores, número de subordinados que um administrador, que um chefe, que um gerente consegue dirigir com eficiência e eficácia. Tá? Muitas vezes a amplitude de controle seria 10. Significa que eu conseguiria comandar 10 pessoas com perfeição. Só que eu estou comandando 13. Isso é ruim. Como é que eu vou dar atenção para 13 se o ideal era 10? Mas às vezes também o ideal era 10, eu estou comandando 6. Aí a empresa está gastando dinheiro porque eu estou sendo subutilizado. Então, amplitude de controle, amplitude de comando, amplitude administrativa, amplitude refere-se ao número de funcionários que um administrador consegue dirigir com eficiência e eficácia. A amplitude de controle normalmente não é padronizada, tá? Não é padronizada. Essa quantidade varia entre as organizações. E também varia de departamento para departamento dentro de uma mesma organização. O gerente do departamento masculino, ele tem amplitude 10, do feminino tem 15, tá? Então varia. Uma empresa, uma organização, um gerente comanda 10 pessoas, na outra comanda 30, varia. Não é um número padronizado. Mas é importante para concurso você saber que amplitude de controle é a mesma coisa que amplitude administrativa, que é a mesma coisa que amplitude de comando. Amplitude de comando, amplitude administrativa, amplitude de controle é a quantidade de subordinados que o gerente pode gerenciar, comandar de maneira eficaz. Tá bom? Segunda questão. Estabelecer a amplitude de controle, tá? Ou também chamada amplitude de comando. Estabelecer significa definir a quantidade de pessoas subordinadas a um cargo gerencial. Certo ou errado? Tá certo.
Tem gente que implica, mas é só gerencial. Pessoal, cargo gerencial é um termo amplo, tá? Cargo gerencial, cargo de chefia, tá? Então, é isso mesmo. Definir a quantidade de pessoas que podem estar subordinadas a um supervisor, a um gerente, a um diretor, a um cargo gerencial. Quem trabalha no nível estratégico, tá? Gerencia sim pessoas. É um diretor, mas ele gerencia pessoas. Aqui também gerencia, aqui também gerencia. Tá bom? A essência é amplitude de controle é a quantidade de pessoas subordinadas a um chefe. Tá certinho. Aprofundando, pode ser entendida a amplitude de controle ou amplitude administrativa ou amplitude de comando ao número máximo de subordinados vinculados a um chefe ou gerente. Só que o Sebrasp usa muito pouco isso, mas é o máximo, seria o ideal lá. Exemplo, a amplitude de controle de um gerente é igual a 3, ou seja, existem 3 supervisores a ele vinculados. Esse número é importante, pois se houver muitos subordinados, mais que 3, é possível que esse gerente não tenha condições de supervisioná-los de forma eficiente e eficaz. Por outro lado, havendo poucos, por exemplo, só 2, o gerente pode ficar ocioso e com isso a organização estará desperdiçando recursos, tempo e dinheiro. Tá? Então, por isso que é importante você entender que não é apenas quantos são subordinados a ti, e sim é um cálculo. Por exemplo, se o trabalho for muito artístico, muito técnico, requer uma supervisão, um exemplo, muito específica, toda hora o chefe estando perto, aí são poucos subordinados o ideal para cada gerente. Mas se for um trabalho mais rotineiro e repetitivo, aí não. Aí ele pode comandar mais pessoas. É preciso calcular para cada tipo de tarefa, tá? Qual é a amplitude de controle ideal, tá bom? Que é o conceito de amplitude de controle. Bem, agora uma questão de 2024, que nós vamos falar de organização alta e organização achatada. Ou seja, com muitos níveis hierárquicos, tá? Por exemplo, assim, muitos níveis hierárquicos, olha, vai lá para baixo. E a outra aqui, por exemplo, bem baixinha, tá? Essa aqui seria alta, essa aqui seria achatada. Denomina-se organização alta a organização com baixa amplitude de controle e múltiplos níveis organizacionais. Aqui todo mundo entendeu. Ela é alta porque ela tem 1, 2, 3, 4, porque ela tem múltiplos níveis organizacionais. Tá certo. Mas ela é alta quando ela tem baixa amplitude de controle? Sim ou não? Tá certo. Você vai pegar o macete, tá? E a gente vai explicar. Mas você vai pegar o macete que quanto mais níveis hierárquicos ela tiver, menor a amplitude de controle. Quanto menos níveis hierárquicos, maior a amplitude de controle. Tá certo. Segura aí que a gente vai explicar a diferença de organização alta para achatada, que é um dos pontos mais importantes de prova do Sebrasp, dentro do assunto amplitude de controle. Quanto maior o número de subordinados por chefe, ou seja, quanto maior a amplitude de controle. Quanto maior a amplitude de controle. Quanto maior o número de subordinados por chefe. Ou seja, quanto maior a amplitude de controle, quanto maior, menor será o número de níveis hierárquicos. Se cada chefe cuidar de um número maior de subordinados, serão necessários menos chefes. Isso que eu vou amarelar é extremamente importante, tá? Daqui a pouco eu vou escrever que é inversamente proporcional, tá? A amplitude de controle e a quantidade de níveis hierárquicos. Quanto mais níveis hierárquicos, menor a amplitude de controle, tá bom? Eu fiz esses desenhos para mostrar para vocês, tá?
a gente tem aqui uma estrutura alta, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui uma estrutura achatada. Eu fiz pequeno, tá? Se você analisar, aqui nessa estrutura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas ou 15 órgãos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 também. Se eu colocar muitos subordinados para o mesmo chefe, aí eu vou gastar os meus subordinados rapidinho e vão ter poucos níveis hierárquicos. E vai ficar uma coisa mais horizontal. Enquanto aqui fica uma coisa mais alta, vertical, aqui fica uma coisa mais horizontal, achatada horizontal. Então, se eu coloco, imagina que eu tivesse 100 retângulos desse, igual um brinquedo de Lego, para eu montar. Se eu começar a colocar muitos subordinados para o mesmo chefe, rapidinho eu vou gastar e eu não vou conseguir crescer muito. Um colocou só dois, um só dois, vai conseguir fazer uma estrutura mais alta. Quanto é, por exemplo, a amplitude de controle desse chefe? 2. Quanto é a amplitude desse chefe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 subordinados a ele. Enquanto aqui é 6, aqui é 2. Qual a amplitude de controle desse diretor? 1, 2. Desse diretor, 1, 2, 1, 2. Desse, 1, 2, só 2. Agora aqui não, desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, memoriza, tá? Se eu tenho muitos níveis hierárquicos, a amplitude de controle é pequena. Quando eu tenho poucos níveis hierárquicos, aí a amplitude de controle é grande. Tá bom? Decora. Voltando para a questão, quanto maior o número de subordinados por chefe, ou seja, quanto maior a amplitude de controle, menor será o número de níveis hierárquicos. Ó, tem muita amplitude de controle grande, vai ter poucos níveis hierárquicos. Vai ser uma estrutura achatada, uma estrutura horizontalizada. Amplitudes de controle pequenas, por exemplo, só 3 funcionários, só 2, possuem a vantagem de fazer com que o gestor possa acompanhar mais de perto o dia a dia dos seus funcionários. Por outro lado, uma estrutura com baixa amplitude de controle, quando eu tenho poucos funcionários para eu tomar conta, faz com que surjam vários níveis gerenciais para separar os operários e a diretoria geral da organização, aumentando os custos, porque vai ter que ter muito chefe. Se um chefe vai controlar só 2, 3, vai aumentar os custos, porque vai ter que ter muitos chefes, tornando a comunicação vertical mais complicada e promovendo uma supervisão rígida e baixa autonomia para os subordinados. É porque quando um chefe controla muita gente, eles ficam mais livres. Quando ele controla só 2, acaba que ele que manda e os outros obedecem. Amplitudes de controle maiores, por exemplo, 20. Eu controlo 20 pessoas. Estão mais em sintonia, isso é importante, com o pensamento moderno. Essa é a tendência, porque a tendência é descentralizar, é dar autonomia, é o empowerment, é empoderar os empregados. Então, amplitudes de controle maiores, um chefe comandar mais pessoas, muitas pessoas, isso está mais em sintonia com o pensamento administrativo moderno, pois promove o achatamento da pirâmide organizacional, através da redução dos seus níveis hierárquicos. É o famoso downsizing, tá? Que é uma tendência, downsizing, tá? Que é justamente aí, tá? Essa diminuição, tá? Dessa diminuição de níveis hierárquicos. Dessa forma, a comunicação vertical flui menor, os custos são reduzidos e os processos de tomada de decisão passam a ser mais ágeis. Porque rápido chega lá em cima. Não precisa passar por outro. A organização se torna mais flexível, que isso é ser moderno. O cliente se aproxima mais do topo da organização e os funcionários garantem maior autonomia do trabalho. Claro, ele é um chefe para 20, ele acaba tendo mais autonomia. Quando é um chefe para 2,
acaba que ele não tem autonomia alguma. Olha, a tendência atual nas organizações é achatar e comprimir a estrutura organizacional, no sentido de aproximar a base da cúpula e melhorar as comunicações. A tendência é você ter cada vez mais estruturas horizontalizadas, com poucos níveis hierárquicos, tá? Bem, aprofundando bastante, tá? Claro que ainda existem outros tópicos, é que o Sebrasp não costuma cobrar, tá? Então a gente colocou aqui coisas bem específicas para o Sebrasp. Amplitude de controle. Estruturas organizacionais com amplitudes extensas, grandes. Por exemplo, 20, um gerente toma conta de 20. Deixam a estrutura organizacional mais horizontal, mais achatada. Já estruturas organizacionais com amplitude baixa, com amplitude pequena, por exemplo, só 3 empregados para cada chefe, deixam a estrutura mais vertical, mais alta. Fui bem repetitivo, né? Vamos à quarta questão agora. Em uma estrutura horizontal, a gente já sabe que horizontal, ela tem poucos níveis hierárquicos. Se ela tem poucos níveis hierárquicos, ela tem uma amplitude grande. Em uma estrutura organizacional horizontal, a amplitude de controle é maior. É muitos subordinados para cada chefe, em razão de o número de níveis hierárquicos ser menor. Tá certo, pessoal? Tá certinho. Se ela é horizontal, é porque cada chefe comanda muita gente para poder ficar poucos níveis hierárquicos, tá? Quanto maior a amplitude de controle, menos níveis hierárquicos tem. A amplitude de controle é maior, no níveis hierárquicos menor. Tá certinho. Tá bom? Cuidado, hein? Olha, achatada. A amplitude, olha, tem poucos níveis hierárquicos, mas a amplitude de controle é grande. Essa aqui tem muitos níveis hierárquicos, mas a amplitude de controle é pequena. Tá bom? Outra questão. O número de pessoas subordinadas a um gerente define a amplitude de controle ou de comando. Claro. A amplitude de controle é maior quando o número de escalões subordinados é menor. Perfeito. A amplitude de controle é maior, ou seja, muitos subordinados, quando o número de escalões subordinados é menor. Escalões subordinados é os níveis hierárquicos. Quando há muitos chefes e poucos subordinados, aí já é muito chefe com pouco subordinado. Ou seja, amplitude pequena. A amplitude de controle é reduzida. O que você acha aqui, tá? Quando há muitos chefes... Até aqui tá tudo certo. Olha, aqui tá certo. Ó, o número de pessoas subordinadas a um gerente define a amplitude de controle ou de comando. Tá certo. Deixa eu pintar aqui de cores diferentes. Tá? Aí depois vem a segunda frase. A segunda frase diz assim: a amplitude é como se fosse 3 questões. A amplitude de controle é maior quando o número de escalões inferiores subordinados é menor. Tá certo. Vamos para a terceira frase. Quando há muitos chefes e poucos subordinados, pessoal, se tem pouco subordinado, a amplitude de controle é reduzida. Também tá certo. Muito chefe, muito chefe, mas cada um tem pouco subordinado. Se é pouco subordinado para cada chefe, a amplitude de controle é reduzida. Tá bom? Na verdade, são 3 questões em uma só. Eu fiz esse importante para vocês aqui. A amplitude de controle é inversamente proporcional à quantidade de níveis hierárquicos. Quanto maior a amplitude de controle, menos níveis hierárquicos tem e vice-versa. A amplitude de controle também é inversamente proporcional ao nível hierárquico do funcionário na organização. Normalmente. Isso quer dizer que funcionários do nível estratégico, lá em cima, controlam menos pessoas. Já os de nível operacional lá embaixo, controlam mais pessoas. À medida que você vai subindo, cada vez você vai controlando diretamente menos pessoas.
Você é um chefinho, chefe da mecânica. Você controla 50 mecânicos. Aí você passa a ser gerente da mecânica. Você controla 10 gerentes. 10 supervisores, desculpa. Você passa a ser diretor. Você controla 4 gerentes. Quanto mais você sobe, menor a sua amplitude de controle. Tá bom? Tá? Pessoal, no meu site, Petrônio Castro, temos vários cursos. Curso de noção de administração, quebrando a banca. Tô lançando agora, tá? Nos próximos dias, o nosso novo Quebrando a Banca, que é o Quebrando a Banca Sebrasp, tá? Eu já tinha, mas eu estou renovando. Vão ser centenas de questões, tá? Fica ligado aí, tá? Se é um curso que vai ficar pronto rapidinho, tá? Para você que vai fazer concursos de Sebrasp, é um curso tipo essa aula aqui, tá? Tipo essa aula aqui. Exercício, aí o comentário. Exercício, na verdade eu acabo dando a matéria através de exercício. São longas horas. Por exemplo, só de funções administrativas, a gente vai resolver aqui umas 150 questões. Aí outro assunto, liderança, comunicação, é muita coisa, tá? Vale muito a pena. Esse é um curso que vai ficar permanente no meu site, petroniocastro.com.br. O pessoal pede muito que eu tirei da venda, porque eu vou renovar, estou renovando, estou estruturando. Estou com uma turma para o TSE e baseado nessa turma a gente vai reprogramar todo o nosso Quebrando a Banca Sebrasp. Dá uma olhada lá, vê se já está à venda, fica de olho e aí na hora a gente vê quanto é, mas com certeza vale muito a pena, tá bom? Pessoal, sexta questão. Quanto mais níveis hierárquicos existirem, 1, 2, diretor, gerente, tal. Quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma organização, maior será a sua amplitude de controle. Não. Quanto mais níveis hierárquicos, menor. Aí você já decora. Menor será a amplitude de controle. Para ter muitos níveis, cada gerente tem que controlar poucas pessoas. Tá? Chega uma hora que você decora. Tá? Quanto maior a amplitude de controle, menos níveis hierárquicos. E vice-versa. Tá bom? Ó, de novo, ó, a amplitude de controle é inversamente proporcional à quantidade de níveis hierárquicos. Então, voltando aqui na questão, quanto mais níveis hierárquicos existirem em uma empresa, maior será a sua amplitude de controle? Não. Tá? Porque a quantidade de níveis hierárquicos é inversamente proporcional. Se eu tenho muitos níveis hierárquicos, eu tenho pequena amplitude de controle. Questão 7. Em desenhos organizacionais, olha como cai bastante esse raciocínio. Aí você decora e acabou. Em desenhos organizacionais com grande amplitude de controle, há igualmente grande número de subordinados. Claro, se é grande amplitude de controle, qual é a amplitude de controle? 30. 30 funcionários, grande número de subordinados e um organograma achatado, ou seja, poucos níveis hierárquicos, tá certo? Se é grande amplitude de controle, é porque é grande número de subordinados para cada gerente. Com isso, se tem muitos assim, vai ficar mais baixinha, vai ficar achatada, tá certo? Tá bom? Ó, achatada, grande amplitude de controle, com isso fica achatada. Oitava, uma questão de 2022. A estrutura de uma organização em que se adota uma amplitude de controle extensa. Amplitude de controle extensa quer dizer grande, ou seja, muitos subordinados para o mesmo gerente. É caracterizada por um elevado número de subordinados, claro, sendo achatado o seu organograma, certo? Se eu tenho uma amplitude de controle extensa, grande, muitos subordinados, com isso vai ficar achatado, certinho, tá bom? Com o tempo você vai acertando. Muitos subordinados, uma amplitude de controle extensa, aí vai formar um organograma achatado. Nona questão. Agora é um outro tópico dentro, mas eu já falei. À medida que um funcionário ascende, ou seja, sobe
na estrutura organizacional. Ele era supervisor, vira gerente, vira diretor. À medida que ele sobe, torna-se menor a sua amplitude de controle sobre subordinados. Ou seja, torna-se menor a amplitude de controle. Quanto mais ele sobe, menor será a quantidade de subordinados que ele vai gerenciar diretamente. É verdade. Lá embaixo ele controla 60 mecânicos, passa a controlar tantos supervisores, só 10, depois só 4 gerentes. Tá certíssimo. À medida que um funcionário ascende, sobe na estrutura, cada vez ele vai comandar diretamente menos pessoas. Ou seja, a amplitude de controle é menor. Tá bom? A amplitude de controle diminui à medida que um funcionário sobe na estrutura organizacional. Isso é uma regra geral, mas vejam que o SEBRASP adota. A amplitude de controle diz respeito ao número de subordinados que um chefe pode subordinar pessoalmente. Verdade. Agora bora ver o resto. A amplitude de controle, ela torna-se maior à medida que um funcionário sobe em uma... peraí. À medida que eu subo, eu vou ter que controlar diretamente mais gente? A amplitude de controle torna-se maior à medida que um funcionário sobe uma estrutura? Claro que não. Torna-se menor. Torna-se menor à medida que um funcionário ascende a estrutura organizacional. Pessoal, dá uma olhadinha lá. Curso sério, com qualidade, com repetição, direto ao ponto. Não adianta ficar só com aquela maçaroca de papel em PDF e não ter uma orientação, não ter um direcionamento. Investimento tem que ser correto, tá bom? Tá? Pessoal, muito obrigado, fica com Deus. Espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos. Valeu!